Vamos então trabalhar com lente, né? Vamos ver um inicial melhor de lentes. Do que o que foi visto no vídeo anterior, com essa lente aí, uma lente de um elipsoide, né? Não é uma lente esférica. Nós pegamos o mesmo resultado para a refração, mas ocorreram correções. A situação aqui com a posição do observador com Z em 244, vamos pôr o indicador de posição aqui no 244 para a gente ver um raio, né? Igual foi visto no vídeo anterior. E aí nós vamos ver o que ocorreu de alteração. Aqui faltou no observador botar uma visualização para o plano. Ali no caso ele está com a normal, né, perpendicular à direção de observação. Bom, aí aqui a gente já pode ver de cara, né, que o raio transmitido ele está um pouco mais acima, né, bem acima, né, porque estava ocorrendo um erro, não na refração, mas no ponto, né? Estava pegando um ponto errado para a reta, né? Que traça essa transmissão com a refração, né? Então, isso foi a primeira correção que ocorreu, né? Vamos pôr aqui um pouco mais de transmissão para a gente ver melhor a parte de dentro. Vamos ver mais de perto também. E aí o outro erro que estava ocorrendo é que essa reflexão aqui dentro da lente, ela estava com um cálculo errado. Ela estava com um vetor, uma direção errada. Mas isso tem uma influência muito fraca, né, no resultado na visualização. E aí até existe também aí na história uma questão, né, que está sendo vista, né, que, né, isso daí é um cálculo, né, uma matemática de raios, de reflexão e de transmissão, que ela pode estar, né, numa consideração de uma casca, né, de uma superfície somente, né, ou, né, de uma matéria, né, de um objeto com matéria, um objeto sólido, né. E aí entra aqui uma possibilidade de você botar transmissão de matéria, pode ter, e tem uma outra possibilidade que também está sendo implementada de névoa, que é uma variação de densidade numa região, né, que dá também uma transparência, né.
Mas esses trabalhos, eles estão sendo feitos, né? Você está sendo fazendo teste com algumas formulações que dêem um resultado bom, né? E nesse caso, nós estamos nos preocupando, né, com o raio, a árvore de transmissão e reflexão, né, sem maiores preocupações, né, com os cálculos que ocorrem, né, para procurar o realismo. Aí coisa mais claro, né? Vamos ver o que acontece mudando um pouco a direção aqui. E na lente, ela ocorre, você pode ver em qualquer lente aí, no caso aí, essa é uma lente biconvexa, né? Mas com elipsoide, né? Ela dá resultados mesmo estranhos, né? Principalmente ali nas bordas, né? Mas então, o que acontece? Acontece o seguinte, para a gente passar para uma lente esférica, você tem que ter uma outra modelagem, né? Uma lente biconvexa. E não existe dificuldade nenhuma para fazer essa lente biconvexa. Basta uma árvore de sólidos, né, com uma esfera em duas posições diferentes, pegando uma interseção. Mas acontece um problema nisso. Vamos ver qual é o problema que está ocorrendo. Vamos pegar um ponto qualquer aqui, observe que a projeção paralela foi em X. Está diferente, né? O observador está num outro lado, né?
Mas aqui o que a gente tem que ver é o seguinte, só existe uma interseção, não está existindo duas. Por quê? Porque o elipsoide, ele pega duas interseções. As quádricas que servem para árvore de sólido pegam duas, o paralelepípedo pega duas, para ter os intervalos de exibição para fazer a operação booleana, né? E aí, no caso, a implementação da árvore de sólido, ela não está com dois pontos, não está retornando dois pontos de interseção. Então, não dá para a gente fazer a refração com ela. Então, isso tem que ser acertado, né? Ainda não está resolvido isso. Então, existe essa limitação, né? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer aqui o seguinte. A gente pode utilizar uma superfície triangularizada como esta. Vai ficar mais lento, né? O processamento é mais demorado, né? Mas eu acho interessante aqui a gente observar o seguinte. Observem o resultado da redução de facetamento. É um resultado que parece um bom resultado, né? Um bom resultado para essas normais, né? Agora, essa superfície, ela foi uma superfície problemática. Ela veio de uma superfície B-spline. E eu precisei fazer correções. Eu precisei fazer correções nela para chegar a esse resultado. Aí eu quero mostrar o seguinte. Aproveitar, né? Que a superfície esférica, ela poderia vir de um campo mórfico, né?
Mas a redução de facetamento, mesmo ela estando aqui numa condição um pouco mais desfavorável, com um pouco menos de planos triangulares, a gente já observa que pela triangularização, né, ela não vai ficar com um resultado tão bom. A, 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 a calota esférica, né, da superfície base-plane, ela fica com uma triangularização mais homogênea, né? Se tem a exceção ali nos extremos, né? Aí fica a gente já fica com uma ideia de que fica realmente uma redução de facetamento melhor, né? Mas essa aqui, essa do campo mórfico, ela não dá problema no corte pelo plano, né? Ela ficou mais favorável, né, para esse caso. Agora, isso daí, né, só para a gente ver um pouco da modelagem, né? E a modelagem de esfera, ela pode ser feita de outras maneiras também, né? Quer dizer, pode até ter um vídeo que trate só das formas de modelar uma esfera. Agora vamos ao que interessa, que é uma lente biconvexa. Temos uma seta vamos pôr a redução de facetamento e vamos pôr a transmissão. Vamos ver o resultado. Tá? A seta está numa distância de 500. E aí ela vai dar uma bagunça. Né? Essas bagunças que dão aqui na lente, que eu obtive até uns resultados até com um artístico interessante. A seta, ela está numa posição menos 500. Vamos posicionar ela para frente 300.
aí nós já vemos, né, uma situação diferente. Vemos bem que já ocorre a ampliação. Ficou com menos 200 no X. Vamos fazer agora um posicionamento no Z de menos 60. Para tirar aquele extremo que deu uma... Ela fica mais no centro. E aqui nós podemos observar uma coisa interessante, né? Que a gente começa a ver o fundo plano, né, do cilindro. Um efeito da refração, que a gente pode ver no raio, né? Mas vamos ver primeiro, né? Vamos tirar a lente. Vamos pôr só a seta. E na sequência vamos voltar com a lente. E aí a gente já vai ver com clareza, né, a ampliação, né? E agora vamos pegar um ponto no extremo superior e depois no extremo inferior. Que ocorreu um erro, que eu quis parar para pegar o ponto antes, mas não podia fazer isso. Eu quis que fazer eu fiz uma interrupção precipitada, ele pegou um raio anterior. Não tem nada a ver. Aí já passou pelo ponto que interessa, você já pode interromper. E aí o raio fica certo.
E aí o que se observa é que o azul ele dá uma descida, né, em relação ao branco, que é do observador. Então você começa a ver a seta antes, né? Então ela vai ficar maior, né? Vou tirar o eixo aqui para a gente poder ver, pegar o ponto melhor. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos tentar pegar aqui um ponto no fundo. Você pode interromper a traçagem depois de passar no ponto que você quer o raio, né? O erro que ocorreu ali que parou antes, porque eu queria para verificar esse ponto, você obviamente não pode fazer uma traçagem por cima, né? Vamos ver como é que ficou. Vamos ver se conseguiu pegar. Existe uma maneira fácil de ver se conseguiu pegar o ponto direito. Exatamente. Observem. A normal na transmissão, né, ela pega no fundo, né? Que o fundo ali é a reta, a normal é a reta ali que vai para baixo, né? Observem como estão as normais, a direção de observação em branco, né? As reflexões em verde, né? E a transmissão, né?
E aí falta a gente fazer um teste. Na verdade, falta fazer um teste. Eu vou interromper aqui. Vamos ver o que acontece se a gente tirar a redução de facetamento. Eu não tô considerando muito o que ocorre nas bordas, né? Já apareceu alguma diferença ali. E aí observem o resultado diferente, né? Apareceu até duas setas, né? Sem a redução de facetamento. Que é interessante também, né? Já que a gente está com a superfície triangularizada, vamos dar uma... E a superfície triangularizada é importante para muita coisa. Vamos ver um pouco mais do comportamento dela, né? Agora, fica faltando para a lente, a gente vê uma distância maior, né? Da seta numa distância maior. Então vamos fazer isso agora. Ele está com menos 200. Vamos afastar ela 800, então ela vai ficar com 1000 a menos 1000, né? E vamos pôr a redução de facetamento. Ela vai ficando um pouco maior, né? E nós vamos ver, né? Vai ficar invertida. E uma coisa interessante para se observar, né, dessa questão, que é importante nesse trabalho com a questão de vetores, observem como ela fica ondulada, né? Por quê? Porque a distância está maior. Então, uma falta de precisão da normal, né, com a redução de facetamento, aparece muito mais com uma distância maior do que com uma distância pequena, né? É interessante a gente observar essa uma questão, né, fundamental aí de direções de vetores, né, que dá para a gente observar bem, né? E já deu para a gente observar, né, um pouco do funcionamento da lente, nessa lente que eu acho que é a mais importante, né, que é a biconvexa, né? Mas fica faltando, né, a árvore de sólido, né, para a gente pegar, né, uma perfeição de direções, né? Espera-se pegar um cálculo de direções bem melhor, né? Mas também falta no trabalho, né? Se você quiser ter mais lente, né, você tem que ter a refração em profundidades maiores da árvore, né? Só está com a profundidade até 2, né? Então, isso fica faltando, né? Estou vendo se vou ver se começam a implementar isso, né? Tanto a questão dos dois pontos de interseção na árvore de sólido, quanto, né, essa questão da refração nas profundidades 3 e 4. Né? Para pegar um resultado importante, né, que é com básico importante com duas lentes, né? E também fica faltando, né, a lente, né, com concavidade, né? É usada um plano de um lado, a concavidade do outro, a bicôncava, né? A lente seria a lente convergente, a lente divergente, né?
Então, isso daí, né, é o que fica para os próximos trabalhos, né? Tem também outras verificações de refração, né? Com prisma, com paralelepípedo, que pode acontecer também, né? Então, é uma situação de esperar aí o que pode ser feito. Certamente, né, a parte de lente com cavidade fica faltando para o próximo trabalho, né? E, além disso, ainda tem mais, né? Tem a questão importante da determinação de foco, né? Tem uma questão também que se pode ver, que é uma inversão, né? Uma inversão do raio, né? Colocar o observador na posição onde está o objeto interceptado pelo raio, inverter. Isso daí são os trabalhos que ficam para os próximos vídeos. Eu acredito 2, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas vamos continuar com com esse trabalho por pelo menos 2 vídeos, né? 2 vídeos eu acho que dá para pegar melhor, complementar, pegar melhor esse assunto, né? Então, vamos aguardar uma continuidade, né, da refração, né? E lentes, né? Lentes principalmente, né? Uma utilidade muito importante, né, da refração. Ficamos então nisso, né? Na continuidade e aguardando os próximos vídeos. Até eles então.